Come thou fount of every blessing, tune my heart to sing thy grace. Streams of mercy never ceasing, call for O que ele diz? Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. O que havia naquele cálice? Eu já contei essa história antes, eu vou contar de novo. Na maior igreja que pastoreei, eu tinha 20 e poucos anos, e foi no tabernáculo em Oldham, fora de Manchester. E descendo a rua um dia, quando faltavam 5 minutos para 5, eu me lembro, e enquanto eu passava pela porta de um lugar muito humilde, essa senhora colocou a cabeça para fora e disse: "Eu sei quem você é o pastor do tabernáculo." Eu disse: "Isso mesmo. Eu estive no tabernáculo, eu costumo sentar na parte de trás, sou muito pobre, e eu não tenho nada para ofertar." Eu disse: "Sem problema." E ela disse: "Venha na minha casa para tomar uma xícara de chá." Eu disse: "Não, desculpe-me, faltam 5 minutos para 5 e tenho que tomar o meu chá, como diz na Inglaterra, ou jantar às 5. Não, essa não é a razão. Você não virá porque eu sou pobre. E não é uma casa boa como a de alguns dos seus pais. Eu vou entrar. Eu entrei. Tive que tapar o nariz da entrada até a saída. Eu já fui a algumas casas sujas, mas nunca em uma assim. Eu vou contar a vocês. Eu sentei à mesa e havia bastante espaço para sair pela porta. A porta da frente estava cheio de livros empilhados. Ela os comprou em uma loja de sucata na estrada. Ela tinha lido milhares deles. A mesa estava cheia e havia pouco espaço na pia. Era uma pia enorme. Estava empilhada com pratos. Ela não lavava a louça, tenho certeza, há meses. E tinha um belo pedaço de bacon que estava todo verde e mofado. Uma coisa bem apetitosa. Como vocês chamam aquela coisa que combate fungos? Penicilina. Ela tinha $50 de penicilina naquela coisa, tenho certeza. E ela nem sabia. Ela disse: "Você bebe chá?" Eu disse: "Sim." Ela disse: "Tudo bem." E ela tinha um bule que um dia tinha sido branco. Estava todo bagunçado por fora. E ela enfiou a mão na pia e tirou uma touca que estava toda viscosa por fora. E quando olhei, tinha folhas de chá e alguma sujeira no fundo. E ela acabou de tomar aquele chá preto e despejou na minha xícara. E ela disse: "Você toma creme?" Eu disse: "Sim, eu aceito." Ela disse: "Eu não tenho nenhum." "Você toma açúcar?" "Sim, eu não tenho nenhum." Vi que as unhas dela estavam imundas, estavam cobertas de sujeira. E ela pegou aquela xícara suja com aquele chá frio, podre e sem açúcar, sem creme ou qualquer coisa. E eu olhei para aquilo e meio que, acho que me encolhi. E ela disse: "Beba." Quando estendi a minha mão para pegar aquela xícara bem ali, nunca a esqueci. Minha mente foi a 2.000 milhas de distância da Inglaterra para um lugar chamado de Palestina. E voltei 2.000 anos até este homem no jardim, quando o pai disse: "Beba." Beba. Ora, isso é o suficiente para nos colocar no lugar. Com certeza. Ele é a essência da pureza, ele é a essência da santidade. Ele era inofensivo, imaculado e separado dos pecadores. E, no entanto, ele bebeu a coisa mais horrível que este mundo já viu, como símbolo de todo o pecado de todas as eras. Você pode mencionar isso, toda a corrupção física, lesbianismo, toda coisa ruim e podre que manda os homens para a prisão, que faz os homens apodrecerem em seus corpos. Toda coisa viciosa, o orgulho e a raiva e todas as outras coisas, os pecados da carne, os pecados do espírito, eles estão todos ali. E ele bebeu daquele cálice. Mas não havia ninguém lá para sustentá-lo. Exceto, é claro, novamente o pai. E os homens que ele treinou estavam todos deitados roncando.
Isso mexeu comigo, e quanto mais eu estudava, mais eu meditava sobre isso. Não os culpe, pelo amor de Deus, não critique esses discípulos. Eles nunca tiveram um volume com 66 livros em mãos. Eles ainda tinham dúvidas em suas mentes. Tenho certeza de que ele ressuscitará dos mortos? Que tipo de julgamento você acha que a igreja terá quando chegarmos ao tribunal com todo o conhecimento que temos, toda a iluminação e todas as versões que temos? Por que ele fez isso? Por que ele fez isso? Ele fez isso por essa razão. Ele expressou através de sua vida tudo o que ele fez. Tudo o que ele fez agradou ao Pai. E lembre-se do versículo que diz: em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia. Agora, eu não creio que ele teve qualquer alegria em ser pendurado em uma cruz. Este é o objetivo final, porque vim ao mundo, para agradar ao Pai. É a única maneira pela qual a redenção pode ser completada. Então Jesus esperou pacientemente, enquanto eles dormiam, na hora mais crítica de sua vida. Vocês podem não concordar comigo, sem problema, mas creio que é exatamente isso que a igreja está fazendo agora, na hora mais crítica desde que foi fundada. Ela está dormindo. E, portanto, falhando com o Senhor nesta hora mais crítica de todas as horas críticas da história. Você pode ser muito mais jovem, você talvez tenha o sangue mais quente, mas isso não é apenas um fato. Garanto que você poderia contar em uma mão, ou talvez em um dedo, a última vez que saiu do templo onde foi subjugado pela glória de Deus. Saiu ciente de sua majestade. É realmente crítico que milhões de pessoas neste dia de sábado vão à casa de Deus, mas eles não conhecem o dono da casa. Você bateria na porta de alguém, é uma casa que você não conhece, você bateria na porta e diria: quem é você? Eu realmente não sei, quem é você? Ora, eu moro nessa casa. E no entanto as pessoas se contentam em ir domingo após domingo e nunca conhecer o dono da casa. Apenas atmosfera, apenas emoção. Creio que nos fascinamos mais com os acontecimentos do que com o próprio Filho de Deus. Se você está mais animado com a vinda de Jesus do que com a presença de Jesus, é melhor pensar um pouco. É a sua presença que importa. Tentei filtrar essa tarde e dizer a mim mesmo: se eu tivesse apenas um sermão de 10 minutos da Palavra de Deus, o que seria? Ora, minha escolha seria esta. Não tenho certeza se conseguiria suportar, mas pelo menos pediria. E eu pediria para ouvir a oração de Jesus no jardim do Getsêmani. Creio que é a coisa mais maravilhosa que lábios humanos já proferiram. Esses valentes, todos nós já fizemos isso. Entrego tudo a Ti. Cantamos repetidamente, então durante a semana há uma escolha entre isso e aquilo. Nós escolhemos isso, não ele. Reunião de oração. Bem, hoje à noite não, está chovendo. Alguma outra coisa. Como é fácil ser aparentemente sincero e ainda assim mal conhecer nossos próprios corações, porque é a emoção que nos estimula a dizer: sim, Senhor, veja todo esse grupo. Quero dizer, você não pode confiar no Tomé, há dúvida nele, e João é um pouco fraco, mas eu, Pedro, posso enfrentar todos eles. Ora, ele não podia. Podia? Agora, este é um não repetido, é um ato não repetido, como tudo que Jesus fez. O nascimento virginal nunca foi repetido. O Getsêmani nunca se repetiu e é irrepetível. Isso nunca acontecerá novamente, não precisa acontecer. E então a morte e a ressurreição de Jesus são únicas. E eles estão dormindo. Querido Deus, enquanto eu lia isso novamente e pensava como ele esperava por eles, talvez ele pudesse ouvi-los roncando, se virando e pensar: sim, mais uma hora, talvez mais uma hora. A luz do dia virá e vocês acordarão. Vocês passaram pela noite mais incrível da história e passaram desse jeito.
E você sabe, creio que estamos fazendo a mesma coisa na igreja. Apenas mais um domingo, então vamos à igreja. Domingo de manhã, temos um coral adorável e um bom pastor e vamos nos divertir. Eu já disse a vocês antes e digo a mim mesmo muitas vezes, creio que o desafio perene do crente é este: desça da cruz e salve-se. Outras pessoas não estão jejuando como você jejua. Outras pessoas não passam tanto tempo em oração. Outras pessoas não economizam seu dinheiro e o usam e o dão para missões. Outras pessoas não estão investindo na eternidade como você. Por que ser o excêntrico? Todos na igreja dizem que você é uma boa pessoa, mas por trás acham que você é um fanático. Eles dizem, ele exagerou. Você percebe que ninguém nunca diz que você pode ficar muito rico? Ninguém diz que você pode ficar muito bem educado. Mas todos tomam cuidado para não se tornarem muito espirituais. Veja, o principal problema se você ficar muito espiritual é que você vai mostrar como eles não são espirituais, e é disso que eles têm medo. Eles não têm medo tanto da sua espiritualidade quanto do fato de ser uma espécie de ramo seco que não tem nenhum fruto. Quantas vezes você acorda de manhã, mesmo no sábado ou em qualquer outro dia, e diz, ele ressuscitou, ele está vivo, e porque ele está vivo eu viverei hoje? Não culpe o mundo por não crer. Todo dia deveria ser uma festa. Não estamos no mundo. Querido, 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 como ficamos presos à terra. Medimos o nível dos outros com tanta frequência. Mas você vê, nós estamos fugindo, estamos tão apegados aos dons, e você tem que ir a algumas reuniões. Tudo que você ouve é profecia, 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 milagres, milagres, milagres. E o tempo todo estamos perdendo as coisas mais essenciais. Milagres não vão te salvar. A profecia não virá a você em tempos de angústia. Nós precisamos conhecer o próprio Filho de Deus, não a doutrina do Filho de Deus, mas a pessoa do Filho de Deus. Se você cantar, entrego tudo a ti, talvez você volte e diga que você se rende também. Você pode ter que abrir mão de alguma amizade, você pode ter que desistir de uma carreira. Pode ser um desastre, todas as coisas que durante anos você pensou ser exatamente o que Deus quer que você faça, e de repente você descobre que não é algo que você queria fazer para Deus, não algo que Deus queria que você fizesse por Ele. Os primeiros devem ser os últimos, e os últimos devem ser os primeiros. Deus tem algumas coisas maravilhosas escondidas. E eu quero obter o melhor, não apenas para o meu próprio bem, eu quero fazer aquilo que agrada ao Pai. E se você for a um Getsemane, lembre-se que Ele nos livrará de tudo. Se todos falharem com você, é solitário. A solidão é ruim o suficiente, mas quando está escuro é pior. Quando você é abandonado pelas melhores pessoas, isso complica um pouco mais. E quando você pensa que as pessoas são espirituais e de repente descobre que em crise elas são piores do que qualquer outra pessoa, isso é bom, isso está de acordo com o livro. Não se preocupe com isso.